Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, meu nome é Sônia Fardim, estou aqui hoje para a gente começar uma atividade que se chama Bate-Papos sobre a História. Eu sou historiadora, sou colaboradora da rádio em outras ações, mas vamos começar agora com esses bate-papos para trazer informação sobre a história da cidade, para discutir. Na verdade, a gente quer discutir o presente, porque estudar a história é importante na medida que a gente fizer disso um instrumento, uma luta para transformar a nossa realidade. E nessa semana passada, Campinas comemorou 246 anos de história oficial. Mas também a cidade chorou e lamentou muito a morte de muitas pessoas por conta do aumento da contaminação e das mortes na nossa cidade com a pandemia da Covid-19. Então nós vamos falar hoje sobre um acontecimento da nossa história que tem a ver com esse momento hoje. A gente vai falar sobre as epidemias de febre amarela que aconteceram em Campinas no final do século XIX, entre 1889 e 1897. E por que é importante conhecer esse pedacinho da nossa história? Porque foi um momento que a cidade viveu uma grande crise sanitária. Eu vou falar em especial do ano de 1889, que foi a primeira crise, o primeiro momento de crise sanitária. E de que cidade nós falamos? Como era Campinas nesse momento? Campinas tinha no total 40 e poucos mil habitantes, mais de 50% morava na zona rural, nas fazendas. A cidade ainda estava no seu começo de desenvolvimento urbano, mas já tinha um comércio com lojas de coisas importadas, já havia a ferrovia, fábricas, havia um comércio se desenvolvendo, um teatro, igrejas, casas de espetáculos, enfim, um centro urbano que se desenvolvia pela perspectiva capitalista, organizado pelo sistema capitalista e, obviamente, com todos os interesses dos capitalistas daquele momento. Quem eram os capitalistas? Os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, que com o acúmulo de capital extraído da venda dos produtos das suas fazendas, produzidos pelo trabalho dos escravizados principalmente, com esse dinheiro, com esse recurso, esses capitalistas investiam em outras áreas. Então é um momento em que a cidade, esses capitalistas da cidade, estavam muito empenhados em atrair trabalhadores para a cidade. Porque, como a gente sabe, sem trabalhador não tem produção. Então, se não tem trabalhador, eles tinham que trazer esses trabalhadores para cá. Porque nesse momento já, final da década de 1880, o baronato não queria mais a mão de obra escravizada que ele explorou por séculos. Não queria porque começou a ficar caro, começou a ficar custoso e houve uma série de debates, de conversas e já começava a existir na cidade uma experiência de trazer imigrantes para o colonato. Proletários europeus que eram convencidos por empresas agenciadoras de mão de obra a vir para o Brasil, a trabalhar aqui, obviamente com o sonho de melhorar de vida. Chegavam aqui, encontravam situações muito difíceis, uma dificuldade muito grande, muita exploração, muita insalubridade. Então, o que era o centro urbano de Campinas nesse momento? Era muito ocupado por uma pobreza, uma população pobre, composta de ex-escravizados recém-saídos de situação de opressão da escravidão. Vamos lembrar que a escravidão foi abolida em 1888, poucos meses antes dessa grande crise sanitária pela qual a cidade passou. E então, no começo de 1889, acontecem os primeiros casos de febre amarela, que era uma doença desconhecida pelos cientistas, não se sabia as causas, não se entendia direito, inclusive, como ela era disseminada, como o contágio acontecia, mas sabia-se que ela tinha uma
letalidade muito grande, uma capacidade de contágio e esses adoecimentos causarem a morte. E foi o que aconteceu nesse verão de 1889, quando começa uma série de adoecimentos na cidade. Em poucos meses morre muita gente. Para a gente ter uma ideia, entre fevereiro e junho morreram 1.200 pessoas. Mas quem eram essas pessoas que morreram? Era essencialmente a maioria pobres da classe trabalhadora, que moravam e viviam e buscavam por trabalho e pelo seu sustento nesse centro urbano da cidade. Um centro urbano que, em condições normais, tinha por volta de 18 a 20 mil habitantes. Com a epidemia, o que aconteceu? Quem tinha dinheiro, quem tinha recursos, quem era da burguesia ou estava próximo dela por relações de parentesco ou de atuação profissional, quem tinha dinheiro saiu da cidade. 80% da população saiu da cidade. Ou foi para suas fazendas, ou foram para outras cidades. Ficou aqui o pobre, o trabalhador, que não tinha condições de comprar uma passagem de trem, que não tinha condições de se locomover com a sua família. Ficou um grupo de 460 italianos imigrantes recém-chegados, que mal falavam a língua, que foram praticamente todos mortos nessa primeira grande epidemia. E o que acontece aí nesse momento que é importante para a gente refletir sobre o que está acontecendo hoje? Em primeiro lugar, a Câmara Municipal parou de funcionar por quase 2 meses. A cidade ficou sem ter uma estrutura pública que a coordenasse. Várias iniciativas de atender a população pobre foram sim realizadas por membros da igreja, por membros da imprensa, por beneméritos, enfim, houve uma procura por dar uma condição mínima de garantia de alimentação para essa população. Porque havia uma grande preocupação dos cafeicultores também de que a imagem da cidade não ficasse vinculada à imagem da doença. Houve um incentivo nesse sentido, a produção inclusive de materiais de divulgação para os agentes que traziam trabalhadores da Europa em outras línguas, para dizer que Campinas não estava passando por uma crise sanitária, que aqui estava tudo bem, enfim. Agora, quais são as principais lições ou as principais informações que é preciso a gente pensar nesse momento? Assim como hoje, naquele verão de 1889, começou a existir uma preocupação na questão econômica. Várias manifestações dos empresários do impacto na economia. Várias manifestações da necessidade de que o governo deveria investir, dar recursos para os empresários, para eles saírem da situação de crise. Vários movimentos no sentido de que, inclusive, deveria se abafar a divulgação do tamanho da crise que existia na cidade. E o que aconteceu é que, assim que houve um primeiro recuo no número de mortes, um primeiro recuo do ciclo epidêmico, a primeira coisa que essa elite organizou foi uma grande festa, um jantar para homenagear os beneméritos, para conceder placas e medalhas, para celebrar o fim da grande crise. Foi quase que por decreto que essa primeira onda epidêmica acabou em Campinas. E é óbvio que ela não acabou, e é óbvio que nenhuma onda epidêmica acaba por decreto. Logo no início de 1890, uma nova onda acontece na cidade, com mais mortos e, mais uma vez, quem sofre é a classe trabalhadora, que sofreu com a letalidade da doença, que sofreu com o número de mortos nas famílias e que sofreu com a fome
que veio na sequência. É importante a gente pensar também desse momento que muito do que se conta e do que se propaga desse período na nossa história, a gente tem que repensar de onde vem essa informação. Uma delas é que os pobres não morreram, que morria pouco pobre. O contrário, a grande maioria de mortos foi da classe trabalhadora. Principalmente porque os ricos tinham dinheiro, como eu disse, saíam da cidade, e o pobre ficava aqui e não tinha nenhuma estrutura médica suficiente para dar conta das suas necessidades. Há relatos de uma situação dramática na cidade, inclusive com mais de 40 mortes por dia e a impossibilidade de realizar os sepultamentos. Uma outra coisa que se fala também é que a população negra foi a menos atingida. Não existe comprovação disso. O que existe, de fato, é uma grande ausência de informação sobre exatamente o que aconteceu com a população negra nesse momento. O fato é que a cidade, vários historiadores já se debruçaram sobre isso, a cidade vivia, a sua população vivia, a população pobre, em condições muito difíceis e com nenhum acesso a uma rede básica de água, de esgoto, de condições de manter aquilo que é necessário para garantir a sua saúde diante de uma epidemia desse porte. Esse é um dos momentos marcantes da história da cidade e é importante a gente pensar nele nesse momento agora, por quê? Porque aquilo que a gente chama hoje de uma pressa da volta à normalidade, de um excesso de zelo pela economia e nenhum cuidado pela vida humana, não é a primeira vez que acontece. E mais do que isso, por que essas epidemias elas são cíclicas, elas voltam a acontecer? Que nenhuma delas passou pela solução completa, que é efetivamente a gente ter uma sociedade justa, onde todos possam ter acesso à dignidade da sua vida. Enfim, termina aqui essa nosso bate-papo inicial. Semana que vem a gente vai falar sobre caravelas. Até lá!